Bom dia, Márcio. Bom Tá me dia. ouvindo bem aí? Estamos sim. Beleza. Muito obrigado pelo convite. Bom dia para todos que estão ao vivo agora, assistindo conosco aqui o evento, né? Com muita satisfação que estamos aqui falando para vocês, um pouco seleto, falando aqui sobre a importância, né, da gestão financeira para o médico. Já outros profissionais falaram um pouco sobre investimentos, né? Eu espero complementar aqui muito com o nosso conteúdo aqui na MedCapital. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Márcio, se tiver qualquer problema, você me ajuda aí? Deixa eu escolher aqui. Vê se está dando, vocês estão conseguindo ver aí, Márcio. Já está dando para apresentar aí, Márcio, a tela? Vocês estão vendo, pessoal, a tela? Tá sim, pode continuar. Então, beleza, então. Obrigado, Não, pessoal. na verdade, ela tá em preto, que é isso mesmo. Não, não é para vocês, não. Ah, tá. Foi aqui. Apareceu agora aí, né? Beleza. Bom, pessoal, muito obrigado novamente pela oportunidade, Márcio, de estar aqui conversando com vocês, passando um pouco do nosso conteúdo. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a gestão, a vida financeira do médico, né? Na MedCapital, aqui, o nosso foco é trabalhar a vida financeira do médico e clínicas, né? Tudo ali que faz sentido na área da saúde para o médico. Então, no primeiro momento aqui, deixa eu apresentar para vocês. Eu sou o Gustavo, sou o CEO e sou o fundador da MedCapital. Eu sou engenheiro aeronáutico, então até brinco, né, que era para estar fazendo avião nessa hora, mas na verdade eu comecei minha carreira profissional em bancos, fundos de investimentos, em São Paulo capital. Eu mudei para Belo Horizonte em 2013, vim trabalhar também aqui no mercado financeiro, né? Sou de Minas, fui para São Paulo, voltei para cá, para Minas Gerais. E quando eu voltei para cá, né, eu vim morar com os meus irmãos na época, e os meus dois irmãos, um estava terminando a endovascular, residência de endovascular, e o caçula estava terminando a faculdade de medicina, né? Hoje o caçula é radiologista, e até ali o contato com vários amigos de infância que fizeram medicina, né? Nesse meio tempo aí conheci minha esposa, que também é médica, então eu sempre tive muito contato com o médico, e percebemos ali uma demanda que era, assim, latente de quase todos eles, né? O médico é um profissional diferenciado do mercado, trabalha muito, muito focado na sua área, na parte técnica, ou seja, o estudo é constante, não é só o acadêmico que está estudando, não é só o residente, mesmo depois de terminada a residência, ainda se o médico tem uma carga pesada de trabalho, pesada de estudos, e a sua gestão financeira acabava ficando de lado, né? O médico ele aprendia na dor, digamos assim, né? Brincando. Pagando mais imposto de renda que necessário, pagando o INSS duplicado. Eu vi que vocês tiveram uma palestra de investimentos mais cedo, é um assunto muito importante, ver muito médico perdendo dinheiro perdendo, né, com dinheiro parado no banco, médico não sabendo se relacionar, clínicas, né, não sabendo se relacionar muito bem com convênios, com as operadoras de saúde, então na negociação de um contrato, na cobrança, na gestão do recebimento, na gestão da glosa. Então, assim, devido a essa demanda, nós começamos o projeto da MedCapital, que é justamente com foco, né, de facilitar a vida financeira do médico. E o que nós fazemos hoje aqui na MedCapital, né? O nosso foco aqui, como eu falei, é o médico e atuar desde a educação financeira para o médico, que são igual eventos, nós estamos participando aqui agora, né, no MedMeet com o Márcio, nós também fazemos eventos aqui na MedCapital, passando por todo o controle das finanças do médico, desde o controle da pessoa física, seja ali livro caixa, imposto de renda, controle da PJ do médico, seja a PJ de recebimento de um hospital, ou uma PJ, ou uma clínica, ou consultório, uma clínica que o médico tem, junto com outros médicos de sociedade, caminhando para esse relacionamento com os operadores de saúde, falando do credenciamento, o faturamento em si, né, buscando ali gerar eficiência, ganho de eficiência no faturamento, a gestão do recebimento, que é tão importante quanto, né, no tema passado, que agora vocês falaram do atendimento, né, da importância do atendimento, do bom atendimento na clínica, mas atender o paciente agora é a hora também de receber pela consulta, né? Então, às vezes a gente vê médicos ou consultórios, clínicas que têm um prazo muito alargado ali de recebimento, né? Porque às vezes tem algumas falhas no processo, a glosa é uma coisa constante, então, assim, buscar melhorar essa gestão da glosa, a gestão dos recebimentos, né? E também trabalhando aqui a questão do planejamento financeiro para o médico, né? A parte de seguros, a parte de previdência privada, como o Márcio falou, né? Pensando ali no longo prazo para o médico, como isso pode alinhar nessa estratégia, por exemplo, previdência privada, estratégia de economia no imposto de renda.
Tá tudo tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, podem aí mandar pelo site que nós vamos aqui comentando. Bom, vamos falar primeiro aqui na parte da geração de renda para o MED, na verdade, não só a geração de renda, né, mas também vínculos, né? E aqui a gente não entra só na questão do médico em si, entra também na questão da própria clínica, por exemplo, de como contratar os médicos, né, o corpo clínico, qual a melhor forma de pagamento, né, de recebimento para os médicos. Hoje o médico, quando ele vai para o mercado de trabalho, a gente costuma falar que a profissão de medicina é uma profissão bem diferenciada em relação às outras profissões, né? Por exemplo, eu sou engenheiro de formação, então se eu fosse trabalhar no mercado, provavelmente eu seria um assalariado de uma empresa de engenharia. Por exemplo, a Embraer, por exemplo, que é uma empresa aqui no Brasil, né, uma outra empresa que presta serviço nessa área. Eu seria um assalariado, carteira assinada, 44 horas semanais, férias, né, 13º, então pronto, não tenho muito o que fazer. O médico não, o médico encontra uma realidade totalmente diferente para ele. Geralmente, o médico ele possui mais de um vínculo. Ele tem vínculo no hospital público, tem vínculo no hospital particular, tem vínculo, tem o seu consultório, tem sua clínica, ele dá plantão em uma cidade, depois vai para outra cidade, e em cada vínculo dele, né, o que são esses vínculos? Né? São as normas que regem ali o seu contrato de trabalho. Cada local de trabalho que ele tem possui um vínculo diferente, um vínculo específico. Alguns casos o médico é o autônomo, outros eles são não autônomos, que os não autônomos são os assalariados, né? Começando pelo assalariado, ele pode ser, né, ou seletista ou concursado, vamos supor, ele é concursado de uma prefeitura, do estado, da União, ou ele pode ser seletista no mesmo hospital público, ou pode ser seletista no hospital particular, ser seletista numa clínica, por exemplo, né? Nesse caso, o assalariado, né, a organização que contrata, né, a fonte pagadora, tem uma série de encargos que ela deve ali ter, isso acaba onerando ambas as partes, né? Eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui um pouco, né? Ou seja, onerando de tal forma que a organização contratante, né, tem que pagar um imposto a mais, encargos a mais, e o médico também, quando recebe, ele tem descontos na sua remuneração. Ele tem ali, por exemplo, né, o recolhimento da Previdência, seja ela se for concursado, né, a Previdência do regime próprio, de onde ele está contratado, concursado, né, ou o recolhimento da Previdência pelo INSS. Aí tem que tomar muito cuidado aqui, que eu vejo médicos que têm vínculos assalariados com 2, 3 lugares diferentes e acaba recolhendo o INSS no teto nos 3 lugares. Isso não é nenhuma vantagem, o INSS você não vai ter uma aposentadoria 3 vezes maior pelo INSS, você vai aposentar com o mesmo teto, então você está pagando a mais. E o INSS, ao contrário do imposto de renda que você restitui depois de um ano, o imposto que você pagou, eventualmente pagou a mais, no INSS é uma dor de cabeça danada para você conseguir essa restituição, né? Então, assim, tomar muito cuidado com isso, né? Só um detalhe aqui, quando você tem uma previdência no INSS, o seu regime próprio, vamos supor, eu sou concursado, eu tenho uma carteira assinada, CLT, com o hospital, e sou concursado aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo. Eu acabo contribuindo, se eu sou concursado na prefeitura, estatutário, eu acabo contribuindo, nesse caso, com 2 regimes de previdência, o regime geral, que é o INSS, e o regime próprio da prefeitura. Aí, nesse caso, eu vou ter duas aposentadorias, né? Não estou pagando em duplicado. Mas se eu tiver um contrato, ao invés de ser um concurso na prefeitura, eu tiver um contrato seletista na prefeitura e ter esse meu outro contrato CLT, aí sim eu estaria pagando 2 vezes o INSS. E, por outro lado, o médico pode ser autônomo, né? Que hoje grande parte das contratações do médico, na verdade, quando ele vai buscar plantões, mesmo na rede pública, rede particular ou em clínicas, é por autônomo. Basicamente, ou ele recebe na pessoa física dele, por meio do RPA, ou ele abre uma PJ. O autônomo também é um médico que tem o seu consultório e emite o recibo diretamente para o paciente. Nesses casos de ser autônomo, né, não tem muitos daqueles encargos que incidem no seletista. Por exemplo, dando aqui um exemplo aqui, um médico, por exemplo, que tem um salário ali bruto de 10 mil reais, por exemplo, né, seletista. Para a organização contratante, ela vai ter que pagar aproximadamente uns 2 a 3 mil reais a mais de encargos. Então, a organização contratante vai gastar 13 mil reais. O médico, com os descontos de imposto de renda retido na fonte, INSS e eventualmente outros descontos, vai ter um recebimento líquido de aproximadamente 7 mil, 7.500 reais. Ou seja, o médico ganha bruto 10, mas recebe 7 mil na conta dele, a organização te contrata por 10, mas ela paga 13, na verdade. Ou seja, tem uma diferença aqui de 6 mil reais, que são encargos, que é imposto que vai para o governo.
numa contratação autônoma não tem não tem grande parte dessas deduções, e a organização contratante não tem essa obrigação desse monte de encargos que tem que pagar. Então, às vezes, ela consegue contratar de forma autônoma por um valor maior. Ela paga para o médico R$11.500, um valor maior do que ele recebesse, né, de forma assalariada. Então, a gente vê que na prática, né, o médico tem um plantão que tem ali o seu vínculo autônomo, ele acaba recebendo um valor maior por hora trabalhada, por plantão, né? E quando a gente fala na realidade das clínicas, por exemplo, isso é muito comum a clínica contratar o médico ou RPA ou eventualmente por PJ, onde ele contrata o médico pela empresa dele, uma contratação totalmente legal, permitida perante todas ali a Receita Federal, todos os órgãos competentes, e que faz o pagamento de acordo com a produção. Então, o médico foi na clínica hoje, atendeu tantos pacientes, recebe ali como foi o acordado com a clínica, um percentual do valor do convênio, um percentual do particular que cobrou, né? Então, assim, hoje é muito comum essa parte da PJ, e a PJ para o médico, né, ela dá uma abertura maior de mercado para ele. Porque grande parte das empresas que nós falamos aqui, né, acabam contratando por PJ, em que o médico tem uma tributação menor, vou falar um pouco mais à frente para vocês, né, e a organização contratante, a clínica, o hospital, ela acaba tendo também ali, né, uma série de vantagens, né, sendo mais dinâmica a contratação dela. Tá ficando claro, pessoal? O conteúdo? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui no chat aqui para nós. Bom, passando um pouco aqui falando um pouco sobre os vínculos de trabalho do médico, né? Nós focamos aqui justamente na PJ médica, né? O que é uma empresa médica? Assim, uma empresa aqui no sentido tanto de uma empresa para recebimento, eventualmente uma clínica, por exemplo, é um CNPJ, né? Mas aqui na realidade, né, o Márcio falou que tem alguns acadêmicos recém-formados na palestra. Uma PJ, uma empresa, né, é uma entidade que reúne pessoas com patrimônio ali, com a finalidade, no caso de uma empresa médica, de prestar serviços médicos, né? Tem uma série de vantagens, né, oportunidades de ser uma PJ. A principal dela, em comparação com o recebimento da pessoa física, são, né, as vantagens tributárias da PJ, né? Como eu falei também, né, tem mais vantagens ali de oportunidades de trabalho que aparecem para o médico, plantões e tudo mais. Uma facilidade de você organizar sua vida financeira. Então, você tem os seus recebimentos na PJ, você recebe o lucro na sua pessoa física, então fica muito bem separado ali a conta financeira na PJ, né? Uma outra vantagem, né, você tem um melhor relacionamento com instituições financeiras. Então, por exemplo, no banco, provavelmente comprar um bem, né, você tem descontos às vezes maiores de comprar um bem pela PJ. O próprio médico, às vezes, vai comprar um equipamento, né? Melhor comprar equipamento pela PJ do que pela pessoa física. Mas, voltando ao ponto principal da PJ, ali seria para o médico de recebimento, né? Que trabalha no hospital, que dá plantão, seriam as vantagens tributárias. Então, as vantagens tributárias que ele tem em relação à PJ. Hoje, se for na pessoa física, ele chega ali até a margem dos 27,5% de pagamento de imposto de renda. Na PJ, dependendo da tributação dele, a alíquota vai variar de 6% até ali 14%, 15%. Dependendo do faturamento, dependendo do regime tributário. Então, geralmente, para a gente comparar aqui, o médico ganha, por exemplo, R$15.000 por mês dando plantões, ele vai pagar ali, em média, de 18% a 20% de imposto, se for na pessoa física. Na PJ, vai pagar ali de 9% a 12%, se for na PJ dele. Então, assim, a gente vê uma vantagem muito grande de ter PJ. Essa economia financeira que ele tem, né, paga os custos, obviamente, da empresa, e ainda assim sobra ali uma economia para ele mensal, que ele pode ali investir esse montante, né, montar sua reserva de longo prazo, né, e tudo mais. E para uma clínica, né, o médico que hoje tem um consultório, uma clínica, a PJ é bem interessante porque ele consegue ali separar, como eu falei ali, organizar sua vida financeira. Então ele separa os seus patrimônios. Então ele tem a clínica, que é a empresa dele, bem separado da pessoa física dele. Então, na clínica que ele tem, às vezes, o funcionário, ele tem, às vezes, ali o seu aluguel do local de trabalho dele, os equipamentos, né, o recebimento, na pessoa física dele. Não obstante, né, ele pode ainda assim utilizar essa pessoa física no consultório. É até interessante ele fazer isso via o livro caixa, né, que é fazer a gestão do livro caixa PJ. Isso, na verdade, é até um tema, né, que a gente pode explorar no outro evento, que tem muito, como eu falei para o Márcio agora há pouco, aqui tem muita coisa que a gente pode falar, né. Então, pessoal, quando a gente fala de PJ médico, são essas vantagens e oportunidades. Mas é importante também falar, eu gosto sempre de frisar isso, na verdade, né, não só das vantagens que o pessoal sempre fala, né? É importante também nós falarmos aqui não só os bônus, né, mas também falar dos ônus de PJ, de ter a sua empresa, né, das responsabilidades da pessoa ter a sua empresa.
Então, geralmente, a gente vê o médico formando, ele vai entrar vou dar plantão no hospital, tem que dar plantão numa clínica, e acaba entrando no corpo clínico, que, na verdade, é uma PJona. Uma PJona ali com vários médicos, né? Então, assim, isso, às vezes, o médico tem que conhecer, né, muito bem onde ele está entrando ali, né? Uma PJ grande, né, ele também pode assumir alguns riscos, né? Por exemplo, a gente vê muitas essas PJonas quando o médico vai dar plantão em hospitais públicos, por exemplo, região metropolitana de BH, no Belo Horizonte, no interior, em que ele é sócio de diversos médicos, que ele não conhece os médicos, ele não conhece a empresa, ele não tem acesso à conta bancária, à gestão financeira da empresa, então ele não sabe se a empresa está pagando ou não imposto, e como ele é sócio, quando você se torna sócio de uma empresa, você está sendo corresponsável por todo aquele histórico do CNPJ. E isso acaba refletindo em você. Por exemplo, um exemplo clássico aqui, né? Se um médico é sócio de uma empresa e um outro sócio que ele não conhece, eventualmente, por qualquer motivo, ele tem uma dívida com o banco, ele parou de pagar o financiamento do banco, por exemplo, o banco vai negativar esse CPF desse sócio que o médico não conhece. E quando você vai pegar um empréstimo nesse banco, por exemplo, o banco, na análise dele, ele faz uma análise externa, que ele vai olhar o Serasa, Bacen e outras coisas, mas ele também tem o banco também tem a sua própria blacklist, digamos assim, né, a sua lista de devedores. Ele vai ver esse CPF que está devendo. Esse CPF pertence ao CNPJ no qual você é sócio. E pelo seu vínculo, o banco pode negar o empréstimo para você ou pode ali te emprestar, mas com taxas mais caras, né? Então, assim, é importante, né, você saber, né, ter ciência desses ônus, né, do que você sócio pode trazer, né. Então, assim, é importante a gente ter muito bem o que a gente gosta de falar para os nossos clientes, né, que ter uma empresa para o médico hoje é fundamental para ele trabalhar, ele tem uma série de vantagens, mas é importante também ele analisar, né, o ônus, né, então, assim, para ele realmente avaliar, vou abrir empresa com 10 sócios ou vou abrir empresa com 2 sócios, uma pessoa que eu conheço, que fez faculdade comigo, ou fez residência comigo, ou é meu parente, por exemplo, né, é uma pessoa de uma relação de confiança maior, ou eventualmente vou até abrir empresa sozinho, né? Hoje, ano passado, 2020, né, o governo, 2020, 2019, né, através da MP da Liberdade Econômica, o governo criou uma modalidade da sociedade unipessoal, que ele juntou o melhor dos dois mundos para o médico, né? Ele consegue montar uma sociedade com todas as vantagens de ser uma sociedade, porém individual, né? Uma sociedade de um sócio, né? Que antes, para o médico abrir empresa sozinho, ele tinha que ser a figura da Eireli, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. A grande questão da Eireli é que ele tinha que ter um capital social de 100 vezes o salário mínimo. Então, agora, em 2021, se fosse abrir uma Eireli, teria que abrir uma Eireli com um capital de 100 mil reais. Em tese, né, esse dinheiro tem que estar capitalizado da empresa. Quando o médico for fazer a declaração de imposto de renda dele, ele vai declarar que ele tem 100 mil reais numa empresa, né? Então, tem que ser uma empresa que movimenta capital. Tendo uma sociedade unipessoal, ele consegue fazer isso, né, ele consegue abrir uma empresa com capital social menor, 1.000, 2.000, 10 mil reais. Então, assim, mostrou-se uma grande vantagem para o médico, né, ter ali a sua empresa unipessoal, né. E ter uma empresa também, pessoal, no mês a mês, exige também, tem que fazer as suas entregas, né, seja uma empresa, né, uma empresa de recebimento, seja uma clínica, né, tem as suas obrigações. Muitos médicos acham, vou abrir empresa, mas me cobra baratinho, porque eu só vou emitir uma nota fiscal por mês, né? Quando a gente falando com o pessoal, a nota fiscal é a ponta do iceberg, né? Você ter uma empresa, é de suma importância você ter uma empresa, uma contabilidade de responsabilidade junto com você, né? E ainda mais importante ter alguém que entende a sua realidade, porque cada empresa é diferente. Na própria medicina, né? Se você tem um paciente chega no pronto-socorro com o pé quebrado, ele não vai consultar com o cardiologista. O cardiologista consegue atender ele? Consegue atender. Mas é muito melhor, muito mais indicado ali para o ortopedista. E vice-versa. Chega um paciente com pressão alta, o ortopedista consegue atender ele? Consegue atender. Mas é muito melhor um cardiologista atender ele. Então, assim, porque tem as suas nuances, né? Cada doença, por exemplo, tem as suas nuances, assim como também na questão contábil. Cada empresa tem as suas nuances. Então, não uma empresa de comércio é diferente de uma empresa de prestação de serviço. Então, é importante o médico ele estar ali como uma empresa que entende dele, né? Igual a Medcap, por exemplo, nós só atendemos empresas de serviço e mais, só atendemos empresas médicas. Então, nós conseguimos entender muito bem a nuance de uma empresa de recebimento para o hospital ou, eventualmente, de uma clínica, né? Analisando ali, fazendo toda a escrituração da clínica, por exemplo, né? Que aí sim tem uma série de trabalhos, tem que estar muito mais organizada, porque provavelmente tem uma folha de pagamento, tem um fluxo maior de notas fiscais.
tem um fluxo de transações muito maior que uma empresa de recebimento, né, para o médico receber plantões. Então, é muito importante ter ali, né, um parceiro junto com a clínica que entende a realidade da clínica, né, que entende, por exemplo, momentos como agora, o do Covid, que a gente tem que buscar ali soluções para ganhar eficiência, para eventualmente driblar ali, essas condições que são impostas como restrições de deslocamento, né, isolamento social, que acabam atrapalhando ali, né, a performance da clínica. Então, tem alguém que entenda disso, né, que consiga ali transmitir, né, dar essa segurança maior para todo mundo, né. Bom, pessoal, isso era um pouco aqui sobre PJ, né, empresa médica, tanto no âmbito do médico ali que vai atender plantões, como também no médico, né, que tem o seu consultório, ou é uma clínica, né, que reúne vários médicos na prestação de serviço. Então, assim, tem as suas vantagens, né, tem os seus ônus, é importante estar ciente disso tudo, né, e mais importante ainda é contar com alguém, né, que entenda sobre isso, né. Vamos falar agora um pouquinho de um outro ponto muito importante no relacionamento médico, na vida financeira do médico, né, que são os convênios médicos. O médico, quando ele começa a sua carreira, provavelmente ele começa, forma, ele vai trabalhar, grande parte inicialmente vai trabalhar no SUS, dá plantões em hospitais públicos, então ele lida muito com o SUS, ele lida ali ganhando valores fixos, né, por plantão, provavelmente. Depois, quando ele vai se especializar na residência, ele começa a ter um contato com a medicina, com a parte particular ou suplementar, né, que aí entra as operadoras de saúde. Que aí sim ele começa a ter o seu relacionamento com os convênios. Ele vai atender no hospital particular, por exemplo, ele começa a ver a questão da produtividade, que ele ganha por produção, por ficha atendida, ele ganha por procedimento realizado numa consulta, numa sala de exames, por exemplo, né? E aí depois isso está muito vinculado também às clínicas, né? Que provavelmente hoje as clínicas têm alguns modelos de negócios, né, diferentes, né? Mas assim, o normal hoje do mercado, né? A clínica atender tanto particular, o paciente que paga no dinheiro ali, ou eventualmente ele paga no dinheiro e declara no imposto de renda, ou ele paga no dinheiro e pega o recibo para pegar o reembolso no seguro saúde dele, ou eventualmente a clínica ela tem sim, né, se credenciar aos seus convênios, né? E é muito importante falar assim, quando é possível se conveniar, né? Entrar nos convênios, é tanto para o médico quanto para a clínica, né? Para o médico é importante o médico saber disso, tem algumas nuances, né? Não é tão simples o médico estar credenciado numa clínica, né? Inicialmente, o convênio ele vai exigir, por exemplo, né? É claro, né? Falando aqui de acordo com as normas da ANS, às vezes tem alguns convênios, né? Muitos locais que tem algumas, não são diretamente ligados à ANS, tem algumas regras diferentes. Mas sim, se pegam os grandes planos, Bradesco, Amil, Sul América, o médico tem que ter pelo menos ali 3 anos, né? De especialização, né? De título, né? Então, se ele tirou. Não é só terminar a residência, tem que ter o título da sua especialidade, tem que ter 3 anos de RQE comprovado, né? No local onde ele vai trabalhar, é muito importante para as clínicas, né? Ela está 100% regularizada. Então, assim, a gente vê muitos médicos abrindo consultórios, clínicas novas. É importante estar ciente dos passo a passo para regularizar a clínica para aquilo que o convênio pede. O convênio pede o CNES, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, para você ter o CNES, um passo importante é você ter o alvará de vigilância sanitária. É que eu estou fazendo aqui uma engenharia reversa, né? Só que para você ter o alvará de vigilância sanitária, você precisa ali, vai demorar, dependendo do prazo ali, de 6 a 9 meses para ter ele. Tem uma série de coisas, né? Tem que ter de itens, né? O alvará de localização, CRM jurídico, PGRS, o projeto arquitetônico tem que ser de acordo, questão de acessibilidade. Agora, na questão do Covid, né? Tem que ter a questão dos protocolos de Covid. Então, tem uma série de protocolos, de processos, né, que a clínica deve se atentar, né, para que elas possam, sim, estar aptas a se conveniar, para ter o alvará sanitário, que é o passo número 1 para se conveniar aos convênios, às operadoras de saúde. E todo ano tem que fazer essa renovação, tem que estar sempre atualizando. Por exemplo, agora na questão do Covid, desde o ano passado, teve uma série de atualizações, né? Questão do distanciamento, questão da quantidade de pessoas que pode estar, da localização dos dispensers de lavatório, de álcool em gel. Então, assim, teve uma série de adaptações, né, que as clínicas tiveram que fazer. E quando a gente fala de convênio, não tem só essa parte de credenciar, mas também é muito importante se atentar ao faturamento, né? Tanto o médico na ponta ali entender como que funciona o faturamento dele, como também o médico, a clínica também entender como funciona, né, o faturamento dela, né? Por exemplo, quando o médico faz uma consulta e ele preenche lá a guia e coloca o código 101012, o que que isso significa, né? Para onde é que vai ir? Onde é que vai essa guia, né?
Então, é muito importante entender que essa guia que ele imprime, tanto no hospital quanto na clínica, por exemplo, né, ali é como se fosse o cheque que o médico vai receber. E a gente vê em muitos casos aqui, né, às vezes não tem uma gestão bem estruturada nessa parte, o médico, a clínica acaba tendo um prazo de recebimento muito grande, muito dilatado. Então, a gente vê aqui médicos, clínicas que demoram ali 3, 4, 6 meses para receber uma simples consulta que foi feita, né? Isso tem um impacto, se a gente pega em clínicas, muito importante no fluxo financeiro da clínica. Então, às vezes, tem momentos do ano, tem ali o 13º, tem antecipar férias de funcionário, repor férias de funcionário, fazer uma aquisição maior de insumos para a clínica, em que ela precisa ali de ter um desembolso de caixa maior, quando vai ver, ela está ali ainda atrelada nesse grande fluxo num prazo maior de recebimento dela. Então, é importante, né, ter ali uma boa gestão do faturamento em si, que é pegar a guia, fazer uma pré-auditoria antes da guia para verificar se não está faltando nada. É muito comum encontrar, às vezes o convênio não autoriza de imediato, e naquela pressa de atender o paciente, né, acaba fazendo a guia manual, e aí quando vai para o convênio, às vezes o paciente não assinou, aí glosou, ou aquele paciente ele já teve o seu contrato rescindido com o convênio, então não autorizou por causa disso. Então, é uma guia que vai glosar, o convênio não vai pagar essa guia. Então, é importante fazer, sim, ter autorização, fazer uma pré-auditoria para verificar se todos os itens obrigatórios da guia estão ali devidamente preenchidos, né, corretamente preenchidos, legíveis se for feito manualmente. Hoje, grande parte das guias são digitais. Feito esse faturamento com o convênio, é importante também analisar a gestão do recebimento. Você mapear o seu fluxo de recebimento, em quanto tempo você está recebendo, organizar, mapear e fazer a gestão das suas glosas. Glosa, infelizmente, acontece, pode ser uma glosa técnica, que é uma falha da guia, por exemplo, né, que preencheu errado, ou aquele procedimento não estava acordado com o convênio, acontece, ou passou do prazo de envio da guia, acontece também, e muito isso, né, isso é comum, infelizmente, ou o próprio convênio pode glosar, que a gente chama das glosas administrativas. Então, você tem que estar atento para as glosas para isso não prejudicar. Se você teve um bom atendimento, faturou tudo em dia, mandou para o convênio, mas teve 50% de glosa, 40% de glosa, o seu trabalho vai ficar prejudicado, né? No final das contas, nós também temos que pensar, né, nesse fluxo financeiro. E, para finalizar a questão de convênios, a questão da precificação, que está muito vinculada ali no credenciamento, né, na negociação das tabelas de valores, né? O médico hoje, quando ele faz com uma clínica, por exemplo, consultório, não é só a consulta que conseguimos ali precificar e o médico receber. Muitos equipamentos, muitos procedimentos, a clínica, por exemplo, consegue faturar também. Por exemplo, faturar materiais, faturar taxa de sala. Então, assim, tem uma série de itens acessórios ali numa consulta que podem ser cobrados, né, do convênio. A gente vê muitas clínicas que antes não cobravam apenas o honorário médico, a consulta, e passaram a cobrar os materiais. Ou seja, a gente consegue... Aí cada material tem o seu preço pelo convênio, né? Alguns convênios vão dar um volume maior, ele vai pagar um valor menor daquele consumível, mas já ajuda. Outros convênios, ele paga um valor bem maior daquele consumível, né, que aí vai seguir as tabelas de índices, principalmente hoje a Brasíndice, que é a principal. Então, assim, é importante, né, o médico ele estar ciente desses pontos aí, né, em relação à sua parte, né, de convênios, né, como que isso funciona para ele, como que isso impacta a vida financeira dele, né? Principalmente a clínica, que é muito importante, né? Os gestores de clínicas que estão nos escutando aí, é importante analisar, olhar para dentro como está o seu processo de faturamento, como está o seu índice de glosa, como está o seu prazo médio de recebimentos, né? A gente pensar sempre em formas de melhorar isso. Também o médico, né? Às vezes o médico trabalha num hospital, é o hospital que faz o faturamento e o repasse para o médico, então para o médico entender, por exemplo, o otorrino, que faz um procedimento, por exemplo, muito comum e faz a septoplastia. Então, se ele faz hoje, de março, provavelmente ele vai começar a receber o procedimento de hoje, março, abril, maio, junho, julho, aproximadamente, né? Então, de maio a junho, quantas septoplastias ele fez nesse meio tempo, né? Então, se lá em junho, quando ele receber, se ele não tiver um controle aqui agora da sua produção, como é que ele vai conseguir cobrar lá na frente se efetivamente ele recebeu aquilo, né? Vai ser como se fosse ali procurar agulha no palheiro. Então, assim, é importante ele ter a sua gestão de recebimentos, né? Documentar o procedimento que ele fez,
para ele lá na frente, quando ele for receber, ele conseguir comparar, né? Se o que ele está recebendo é efetivamente o que ele produziu, né? Ou se o que ele produziu, ele está efetivamente recebendo, né? Recebendo os valores corretos, no prazo correto, né? Isso é muito importante para ele. Tá claro, pessoal? Qualquer dúvida que tiver aí, eu peço que vocês aí nos encaminhem, né, pelo chat, né, para nós conversarmos aqui, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa conversa. Falando um pouco aqui, né, de até um dos tópicos, né, que o Márcio pediu para a gente falar, a gente está no momento dele, né, de imposto de renda, né? Até essa semana agora, nós tivemos aqui na Medcap o nosso plantão do imposto de renda médico, tivemos 2 dias de aulas gravadas, e um dia de aula ao vivo, né? Convido a todos ali para entrar no nosso descanso médico, procurar lá para o plantão médico, plantão imposto de renda, para achar o conteúdo, né? O conteúdo gratuito para vocês. Aqui eu vou falar um pouquinho, né? Da importância do imposto de renda para o médico, né? Como eu falei lá no começo da nossa conversa, né? Vamos pensar no meu caso, se eu fosse engenheiro, por exemplo, de profissão. O imposto de renda para mim seria agora, chegar em maio agora, juntar ali, pegar o meu único informe de rendimento que eu tenho, que eu teria, né? Pegar meia dúzia de contas que eu paguei ao longo do mês, plano de saúde, a consulta da minha filha, por exemplo. Então, teria uma documentação bem tranquila de ser feita ali, né, no meu imposto de renda, né? Eu poderia me dar o luxo de só preocupar com isso uma vez por ano, né? O médico, como eu falei, ele tem uma rotina bem diferente em relação a essa parte de trabalho, né? Principalmente o médico que está ali, geralmente o médico está em 1, 2, 3, 4, 5 vínculos, o médico de consultório, que tem a sua clínica, que faz ali o seu livro caixa. Então, muitos médicos me perguntam, quanto que eu devo me preocupar com o imposto de renda? A nossa resposta Medcap aqui é todos os meses, todos os dias, né? O bom imposto de renda, né, aquele que você consegue economizar, otimizar ele, você já tem que estar começando a fazer ele desde já. Então, se a gente está em 2021, tem que estar de olho no imposto de renda 2022, né? Então, hoje nós estamos na época de entregar o imposto de renda 2021, que é o imposto de renda referente ao ano passado, né? Que a gente brinca, tem que estar com o olho do peixe e o olho do gato. Então, tem que entregar muito bem o que foi feito ano passado, mas já pensando também no imposto do ano que vem. E hoje a Medcap ajuda o médico justamente nessa parte, né? Em acompanhar o médico, né? Pelas nossas plataformas, o médico já, pela nossa plataforma hoje na Medcap, o Planner, que é uma ferramenta, um planejador financeiro fiscal para o médico já consegue já simulando o seu imposto de renda 2022 desde já. Já sabe o que ele teria que pagar, o que ele já poderia economizar, né? Então, assim, poderia fazer muita coisa já planejando o seu imposto de renda desde já. Mas se você ainda não fez isso em 2020, né, ainda assim a gente consegue pensar num bom imposto de renda 2021. Então, o que pode ser feito? Né? Fazer a sua média dos seus rendimentos, juntar toda a sua documentação para as deduções, planejar esse aporte em PGBL, um pouco do que o Márcio falou, né? A gente vincular não só um bom investimento em previdência privada, que é um investimento de longo prazo, né, interessante para o médico, mas também vincular isso a economias no imposto de renda para o médico. Então, hoje, por exemplo, o contribuinte, né, que faz aporte em PGBL, se ele aportou, por exemplo, se ele recebeu no médico, por exemplo, ele teve um rendimento no ano de 100 mil reais, vou colocar um exemplo aqui. Desses 100 mil reais, ele pode aportar até 12 mil reais em PGBL. Ele pode aportar mais, obviamente, mas até 12% ele consegue deduzir no seu imposto de renda. Então, a sua base de cálculo não é mais 100 mil reais, é 100 mil menos 12 mil, 88 mil reais. Esses 12 mil reais vão gerar para ele aproximadamente uns 2.500, 3 mil reais de economia no imposto de renda. Ou seja, o médico ele aportou numa PGBL, já teve uma economia ali de 25, 27,5% desse montante que ele aportou no seu imposto de renda. E é claro, não estou falando também aqui para você aportar, né, no fundo de previdência de banco, que às vezes realmente não dão bons resultados, né? Mas hoje no mercado, com a abertura que a gente teve nos últimos anos no mercado, dezenas de gestoras independentes começaram a replicar os seus fundos, as suas estratégias de sucesso naqueles fundos de varejo que ela tem, fundos de renda fixa, fundos de ações, começaram a montar fundos de previdência replicando essas estratégias de sucesso. Então, nós temos fundos de previdência privada que rendem muito bem hoje no mercado independente de gestoras, e que aí você consegue vincular uma economia tributária com investimento, com um bom aporte financeiro. Então, você tem uma economia, você tem vantagens de longo prazo, ainda mais quando você escolhe a tabela regressiva do imposto de renda, que aí você tem vantagem, você tem uma economia de 27,5%, e quando for pagar o imposto, você vai pagar 10% lá na frente.
Então, assim, aqui também falar sobre PGBL, imposto de renda, é quase uma outra aula para explicar e mostrar as vantagens, né? Mas ainda assim é muito interessante o médico fazer esses planejamentos, desde que seja um aporte mensal, menor, mas mensal, e quando chega no final do ano, junto com a média de rendimento, a gente faz um aporte complementar, fazendo uma engenharia reversa, pensando ali no aporte ótimo para o médico para chegar nesse montante ali de 12%, né? E na Medcap nós temos aqui, né, quando a gente fala para o médico, né, do imposto de renda dele, o médico tem uma série de deduções. Assim como o contribuinte normal, digamos assim, eu, engenheiro, por exemplo, teria dedução de saúde, dedução de previdência privada também, teria dedução de dependente, dedução com educação. O médico ele tem um capítulo à parte ali dele que é muito importante, que é o livro caixa. O que é o livro caixa para o médico? O livro caixa para o profissional autônomo, né? A Receita Federal fala que toda despesa necessária para a manutenção da receita do profissional autônomo pode ser utilizada para abatimento de imposto de renda. Então, por exemplo, o médico numa clínica, isso é muito importante para os gestores de clínica ou para ajudar o médico a se organizar e economizar, ou o próprio médico que gerencia a clínica, o médico consegue utilizar várias despesas da clínica dele para abater no imposto de renda. Por exemplo, o médico que tem uma clínica que tem 2 funcionários, por exemplo, são 2 sócios, 2 médicos sócios e 2 funcionários, eles têm uma PJ. Ao invés dos funcionários estarem vinculados à PJ, os funcionários podem muito bem estar vinculados à pessoa física do médico. Com isso, o que acontece? A despesa na PJ não vai impactar na tributação da PJ, mas a despesa na pessoa física do médico, o funcionário na pessoa física do médico, vai impactar no médico, porque o que ele paga, ele consegue economizar de imposto de renda. Se ele tem um gasto com aquele funcionário, contando salário, encargos e tudo mais, de aproximadamente 3 mil por mês, ele consegue abater esses 3 mil reais por mês no seu imposto de renda, que vão gerar os 3 mil, vão gerar aproximadamente R$ 1.000 de economia para o médico. Então, assim, é importante o médico pensar nisso, e isso é algo legal de ser feito. Legal aqui nos dois sentidos, tanto legal de bom de se fazer, como também legal em termos jurídicos. É possível, se um médico ter o seu consultório e ter pessoa jurídica e ter o livro caixa no mesmo ambiente. Desde que, né, aí é um ponto que a Receita fala, tem que ter mais de um médico usufruindo desse espaço. Então, uma clínica com 2 ou mais médicos como sócios, né? Ele consegue muito bem ali aproveitar as despesas. Não só com funcionário, mas aluguel, condomínio, se o médico no consultório, né, algo que a gente fala para os médicos, né, ao invés de comprar um ultrassom, por exemplo, quando você compra um bem, isso é uma aplicação de capital. A aplicação de capital não entra no imposto de renda, você não consegue abater. Mas se você comprar, ao invés de comprar um ultrassom, você alugar o ultrassom, você consegue sim colocar o aluguel como despesa de livro caixa. Então você consegue abater esse valor. Às vezes o médico compra um ultrassom e a gente sabe que daqui a 2, 3 anos, dependendo do caso, esse ultrassom já ficou ultrapassado. Então, ao invés de você comprar, você aluga, todo ano você está sempre no modelo mais atual e o aluguel você consegue descontar no seu imposto de renda. Então, assim, tem uma série de estratégias, né, que podem ser feitas no livro caixa para o médico, se ele tem uma clínica, por exemplo, se ele tem um consultório, né? Por isso que eu falei, igual eu falei na frente, a importância de ter alguém que entenda da realidade do médico para poder, de fato, acompanhar e dar ali as melhores estratégias, as melhores orientações para o médico em relação à sua parte, ao seu ganho de eficiência, à sua economia tributária. E o livro caixa não é só as despesas de consultório, não, pessoal. Todas, como eu falei, são todas as despesas. Desde o CRM que você paga anualmente, a um congresso médico que você participa. O médico, por exemplo, né, o recém-formado faz lá um ACLS, um BLS, um curso de medicina baseada em evidência. São custos que podem ser deduzidos do imposto de renda. O especialista, por exemplo, o ginecologista, ele faz ali um curso de especialização de ultrassom obstétrico. Esse curso que ele paga também pode ser deduzido. Então, assim, tem uma série de itens, né? A educação tem que tomar muito cuidado, tem muitas coisas que podem e não podem. Por isso que é importante também ter um especialista para ajudar nessa orientação. Mas tem uma série de despesas, né, que o médico pode sim colocar no seu imposto de renda para ele ter os seus ganhos, né, as suas economias. Ficou claro, pessoal? Tá tudo certo aí com vocês aí? Qualquer dúvida pode mandar, vou colocar meus contatos aqui depois, aqui também podem encaminhar para nós aqui na MedCapital. Então, pessoal, para a gente caminhar aqui para as partes finais, né, eu gostaria de fazer o convite, né, para vocês conhecerem o nosso descanso médico, que é dentro do nosso site da MedCapital, medcapital.com.br/descanso-médico, ou no navegador, lá na barra de navegação sempre vai ter o descanso médico.
que é o nosso buscador de finanças para o médico. Então, qualquer dúvida financeira que vocês tiverem, procurem no Descanso Médico. PJ Médica, abertura de empresas, gestão de clínicas, contabilidade para clínicas, faturamento de convênios, gestão de recebimentos, imposto de renda, livro caixa, tudo isso vocês podem procurar lá, tem artigos, tem vídeos, tem aulas. Então, assim, é um conteúdo da Medcapital que nós fazemos para vocês, médicos, acadêmicos, gestores de clínicas, para que todo mundo possa ali cada vez mais, né, aprender, né, e estar por dentro desse assunto, né. E para a gente finalizar, pessoal, o meu muito obrigado a vocês aqui por estarem nos acompanhando até aqui agora no sábado de manhã. Um obrigado para vocês, obrigado, Marcos, pelo convite mais uma vez. Conte com a Medcapital, está aqui nossas informações de contato. Qualquer dúvida, mande para o nosso e-mail, atendimento@medcapital.com.br. Nos sigam no Instagram, @Medcapital. Estamos aqui à disposição para ajudar você, acadêmico, a se planejar, você, médico, a se organizar financeiramente, a você, clínica, a organizar, melhorar a sua gestão financeira da sua clínica, sua gestão contábil, financeira, de faturamento. Conte com a Medcapital para o que você precisar dentro da vida financeira do médico.